A paz de Cristo. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não veio, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Às vezes as pessoas me perguntam o que eu acredito. Será que o Espírito Santo pode habitar numa pessoa que ainda não é conhecedora da palavra, uma pessoa que ainda não é convertida? Olha, lendo essa palavra, nós vemos muito claro que Jesus diz: o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis. Jesus dizendo para os seus discípulos: porque habita convosco e no futuro estará em vós. Na realidade, nós não acreditamos nem que todo cristão tem o Espírito Santo. Que dirá as pessoas que não conhecem a Deus e vivem seus pecados? Nós vemos na Sagrada Escritura o salmista Davi, no Salmo 51, dizendo para Deus, depois dele ter pecado, ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele reconhecendo que o Espírito Santo pode ser retirado da vida de alguém mediante a conduta, a vida de pecado dessa pessoa. Também Sansão, quando brincou muitas vezes contra a palavra de Deus, e a última vez que ele estava ali no colo da Dalila, ele se levanta e diz: vou vencer os filisteus como das outras vezes. Aí diz a Bíblia: e não sabia ele que o Senhor tinha se retirado. Então, queridos irmãos, nós entendemos o seguinte: no livro de Atos, capítulo 4, diz o Espírito Santo que Deus dá àquele que lhe obedece. Então, não estamos falando aqui de uma santidade extrema, de uma posição elevada e que alguém vai ter o Espírito Santo só se for perfeito, mas daquele que confia, daquele que acredita, daquele que anda pelos princípios de Deus, pela palavra do Senhor. Então o mundo não recebe porque no livro de Romanos, capítulo 8, diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós vemos na Bíblia que nem todos são filhos de Deus, só aqueles que é possuído, guiado pelo Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se não me falha a memória, diz que para nós sermos guiados pelo Espírito Santo para não cumprir com os desejos da carne. Então é o Espírito de Deus nos conduzindo que vai nos dar força para não cumprir com as tentações da nossa própria carne. As pessoas do mundo, elas seguem o seu curso. Diz a Bíblia que o mundo vai de mal a pior. E no capítulo 8 de Romanos, diz que aquele que anda segundo a carne não pode agradar a Deus, porque pratica tudo que vem na sua mente. Em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 21, 22, não me lembro bem agora, diz sobre as obras da carne. Paulo diz que aquele que pratica não herdará o reino do céu. Quem é que não pratica as obras da carne? É aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus? Aquele que tem a Deus em sua vida. Aqueles que aceitou a Jesus. Não estou pregando uma religião, um sistema religioso, uma placa de igreja. Mas estamos falando daquele que segue a Cristo, que propôs no seu coração a vontade, o desejo, um compromisso de fazer a obra do Senhor.
Então, um crente que anda segundo a carne não pode agradar a Deus porque não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Nesse caso, essa pessoa também não tem o Espírito de Deus, está nivelado com as pessoas do mundo. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo é dado àqueles que aceitam a palavra de Deus em seu coração e têm o propósito de agradá-lo. Então, está aí esse breve comentário. As pessoas que não fazem parte da família de Cristo, que não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, não pode receber o Espírito Santo. Não pode receber, não que Deus não queira lhe conceder, mas porque os atos da pessoa rejeita a atuação e a manifestação de Deus em nós. Diz a Bíblia que nós somos templo do Espírito Santo. E aquele que é templo do Espírito Santo vai viver de acordo com a palavra de Deus. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, significa que Deus habita em nós. Deus habitando em nós pelo seu Espírito, não vamos cumprir o desejo da carne. Então, significa que quem cumpre os desejos da carne não tem o Espírito Santo. Por isso, pratica a vontade, os desejos, aquilo que a carne quer que a pessoa segue. Então é necessário vivermos lutando pela fé em Cristo, cada dia nos consagrando, santificando. A Bíblia diz para nós não extinguir o Espírito Santo, não apagar, não afastar, não resistir, não rejeitar. Então, isso é para quem tem o Espírito. Como é que alguém rejeita o Espírito Santo? Praticando coisas que desagradam a Deus. Agora, como é que o mundo vive? Na mentira, no roubo, no engano, na idolatria, na pedofilia, no adultério, na fornicação. Então vai de mal a pior. Quem está vivendo nessa situação não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é dado a nós para não seguirmos esses caminhos, é para nós rejeitar essas coisas. Então precisamos entender, quem tem o Espírito Santo é muito fácil de ser percebido. Como é que as pessoas pensam? O que é que ela diz? O que é que ela pratica? Onde ela vai? Quais são a sua conduta? Quais são a sua postura, sua proposta? Quando essa pessoa ela é tentada pelo mal, o que é que ela faz? Ela aceita, ela rejeita, ela concorda ou não concorda? Essa pessoa tem os princípios da Bíblia? Porque tem pessoas que ela tem um bom comportamento, é até honesta, mas não são pelo Espírito de Deus que habita nelas. É pelos princípios familiares, religiosos e às vezes nem cristão, mas simplesmente por uma cultura religiosa familiar ou por um comportamento que é vergonhoso se praticar, eu vou fazer isso para que a minha família, uma família tradicional. Existem muitas pessoas bem comportadas que não faz parte de um contexto doutrinário e bíblico, porque vive à base de um costume bom, mas por razões humanas. Então, nós tentamos e lutamos para obedecer à palavra de Deus pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, eu quero repetir com você. Capítulo 14 de João, versículo 17. Você que puder acompanhar a sua Bíblia. A Bíblia nunca chama a igreja de mundo. Mundo é as pessoas que vivem o curso da natureza, que vive pelos seus próprios propósitos e que não faz parte da vontade de Deus, não querem cumprir a vontade de Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Então o mundo não tem o Espírito Santo. Existe por aí algumas pessoas ensinando a falar línguas estranhas, pessoas com comportamentos até parecidos com o evangélico, mas imitações existem para todos os lados. Mas o que faz a diferença é aceitar Jesus como Salvador da nossa alma para morar no céu. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe vídeo
edifique as pessoas através da palavra de Deus. Deus seja com você. Obrigado por ter paciência para me ouvir mais uma vez. O mundo não pode ter o Espírito Santo.